Tem coisa que a gente usa todo dia e nunca parou para pensar de onde veio. O alô no telefone, o símbolo de pause, o nome mouse, que continua igual mesmo sem fio. A vida tá cheia dessas pequenas histórias escondidas nas coisas comuns. E às vezes, descobrir essas origens muda o jeito que a gente enxerga o mundo. Hoje eu te convido a passear por curiosidades leves que cabem no bolso. Pode entrar. A porta tá aberta. A música Parabéns pra Você foi feita por duas irmãs. E não era assim. Pouca gente sabe, mas o famoso Parabéns pra Você começou sua vida como Good Morning to All. Era uma música simples, feita em 1893, por duas irmãs americanas, Patty e Mildred Hill, que eram educadoras infantis. A melodia era pensada para ser fácil de decorar pelas crianças, e a letra dizia só: Good morning to you, good morning to you. Nada de bolo, velhinha ou festa. Com o tempo, alguém trocou a letra, sem pedir licença, diga-se de passagem, e criou o Happy Birthday to You. Essa versão se espalhou pelo mundo, mas por muito tempo a família das irmãs Hill tentou brigar na justiça pelos direitos autorais. Inclusive, até os anos 2010, a música ainda rendia milhões em royalties em certos países. No Brasil, a versão em português foi criada pela poetisa Berta Celeste, em 1942, depois de vencer um concurso. E tem um detalhe curioso. Ela odiava quando cantavam diferente. Nada de pra você, com ritmo fora do original. Ela queria, parabéns a você, certinho, com acento no lugar certo. Mas a gente sabe bem como é. No fim, o povo faz do seu jeito. E foi assim que o parabéns virou universal, mas também virou bagunça. Salário tem tudo a ver com sal. Literalmente. Hoje salário significa dinheiro, pagamento, o que a gente espera todo mês com ansiedade e um tiquinho de esperança. Mas, na Roma antiga, o salário era uma quantia extra de sal dada aos soldados. Isso porque o sal era um item precioso. Era usado para conservar alimentos e valia tanto que virou forma de pagamento. Daí vem a expressão, vale o sal que come. Ou melhor, vale o salário. Curioso como hoje a gente usa a palavra sem pensar. Salário virou sinônimo de sustento, de estabilidade, mas também de angústia e insônia, dependendo do dia. E talvez ainda tenha um pouco do mesmo significado. Algo essencial para continuar existindo com dignidade. A origem do alô no telefone. Quem atendeu o telefone pela primeira vez na história não disse alô. Até porque ninguém sabia como se atender telefone. Dizem que Thomas Edison sugeriu que a saudação ideal seria hello. Mas o seu concorrente direto, Alexander Graham Bell, preferia ahoy, que era usado por marinheiros. Imagina se a moda pega e até hoje a gente atende ligações dizendo ahoy. O mundo corporativo teria outro tom. No Brasil, o alô acabou sendo o termo adotado por influência do francês allô, que por sua vez foi uma adaptação de hallo, em alemão. No fim das contas, o jeito como atendemos o telefone virou um hábito cultural, mais do que uma necessidade técnica. Mas ainda é engraçado pensar que toda vez que você diz alô, está repetindo um costume centenário que começou numa época em que ninguém sabia o que fazer com um telefone. Por que chamamos mouse de mouse? Quando a gente pensa em tecnologia, imagina algo super moderno, né? Mas o primeiro mouse de computador foi inventado nos anos 60 e era de madeira. O inventor se chamava Douglas Engelbart. Ele criou um dispositivo com um botão e uma bolinha embaixo, que se movia em todas as direções. O nome oficial do projeto era bem técnico: XY Position Indicator for a Display System. Chique. Mas na prática, todo mundo no laboratório chamava o aparelho de mouse,
porque ele tinha um cabo que saía de trás, como se fosse um rabinho. E assim ficou. Ninguém planejou o nome. Não teve reunião de branding. Foi apelido de laboratório que virou nome global. Curioso pensar que hoje, com tantos avanços, a gente ainda chama esse equipamento essencial de mouse por causa de um fio que nem existe mais. A paleta de emojis nasceu no Japão e era bem menor. Hoje a gente tem centenas de emojis. Tem bicho, comida, bandeira, expressão facial, planta, coração de todas as cores. Mas tudo começou no Japão, no final dos anos 90. O engenheiro Shigetaka Kurita trabalhava numa empresa de telecomunicações e queria criar ícones simples para facilitar a comunicação por mensagens. Nada muito ambicioso. Só símbolos pequenos que coubessem em celulares com telas minúsculas. A primeira paleta tinha 176 emojis. Eles eram pixelados, em preto e branco, e tinham só 12 por 12 pixels. Coisas como um coração, um guarda-chuva, uma carinha feliz, um sol. Mas o público amou, e o resto é história. Quando os smartphones chegaram, os emojis ganharam cor, variedade e fama mundial. Em 2010, o Unicode Consortium, que padroniza os caracteres que a gente usa na internet, oficializou os emojis, garantindo que eles fossem reconhecidos globalmente. Hoje, tem até petição online para criar emoji novo. E mais, o Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, tem uma exposição com os primeiros emojis criados por Kurita. De símbolo prático, virou arte. E talvez isso diga muito sobre a gente. A gente quer se expressar, quer encurtar o que sente num símbolo. Quer rir, chorar ou reclamar usando um coração partido ou uma carinha com um suorzinho de vergonha. Emoji virou idioma. O símbolo de pause foi criado por músicos. Aquele botão de pause com duas barrinhas paralelas virou símbolo universal. Mas já parou para pensar quem decidiu que esse seria o desenho? A resposta vem da música clássica. Nos partituras, havia um símbolo parecido chamado kaizura, que indicava uma pausa breve na execução da música. Era uma espécie de respiro. Quando os engenheiros começaram a criar videocassetes, gravadores e reprodutores de som, precisavam de um símbolo que fosse intuitivo, que dissesse: espera um pouco. E como já havia uma referência visual na música, pegaram emprestado. Hoje a gente vê essas duas barrinhas em todo lugar, mas pouca gente sabe que elas vieram da pausa de um maestro. O mundo é um lugar estranho, cheio de histórias que parecem pequenas demais para virar notícia, mas grandes o suficiente para ficar com a gente por dias. E talvez seja por isso que a gente gosta tanto dessas curiosidades aleatórias. Porque elas não pedem nada em troca, só despertam aquele uau leve que não muda a sua vida, mas muda o seu humor. Se você chegou até aqui, me conta. Qual dessas histórias você já conhecia? E qual outra curiosidade aleatória você acha que merece aparecer por aqui? Escreve nos comentários. Vai que a próxima história curiosa do canal nasce de uma conversa com você. A gente se encontra por aqui, calmamente curioso, no próximo vídeo. Até já!